e percepção de cada um. Então, se uma pessoa pode falar Om Namo e está reverenciando o poder criativo da vida, do universo, na natureza e dentro de si, ela pode estar falando Om Namo, evocando, buscando aproximar-se desse poder criativo que aparece em tudo, né? Ela pode estar vibrando esse som, reconhecendo esse poder criativo como o núcleo, a base originária do seu próprio ser. Ela pode estar vibrando isso, sendo isso, e não tendo nenhuma outra, digamos assim, consciência ou compreensão de que em algum momento não tenha sido assim. Simplesmente sendo isso. E então, a mesma expressão pode ser acolhida, compreendida, vivida com diferentes níveis de consciência. Assim são a maioria das palavras, expressões assim de mantras, para interpretar num nível elementar, num nível mais indo em direção a uma realização, uma abertura, uma vivência, e um nível onde já se afirma aquela vivência. Isso tudo faz parte do significado. Então, esse mantra, quando se fala Om Namo, cada pessoa vai ter um modo de vibrar isso, dependendo de como isso flui nela. Ela pode estar enxergando todo o poder criativo que flui no universo, na natureza dentro dela. Ela está falando Om Namo, está evocando isso, conectando isso, reconhecendo isso. Vibra isso internamente, né? Isso é importante, vibrar. Mesmo no caso do mantra, o som tendo o seu poder próprio e independente dessa participação cognitiva, afetiva cognitiva até, que vem quando você sabe exatamente aquilo que está vibrando, está dizendo, mesmo que o som tenha o poder de abrir caminhos para a realização do significado, a partir da vibração mesmo, independente de previamente se saber o significado, mesmo que isso seja verdade para os mantras, quando agrega essa compreensão, você só tem uma experiência mais profunda. Tá? Você já tem uma vivência mais profunda. Então, assim, especialmente com mantras curtos. Mantras longos, ou você vai, tipo, uma recitação do Japa Sahib, um poema longo, que dura uns 15 minutos para recitar. Ok, você não sabe cada palavra, mas o som vai envolvendo, vai elevando a tua frequência. Isso é a vibração que fica no fim é muito além do que você estava no começo, uma vibração muito alta. Ok, mas quando são mantras curtos, a gente precisa realmente dar foco para isso, compreender isso, vibrar isso, porque isso agrega a própria conexão que se pretende estabelecer, que se estabelece ali, tá bom? E a segunda frase, Guru Dev Namo. Guru Dev Namo. Guru é uma expressão que significa essencialmente clareza, claridade, né? Uma luminosidade que dissipa qualquer obscuridade, ou seja, uma luz acesa que torna tudo claro, tudo evidente, tudo muito assim exposto na sua realidade. Então, Guru é clareza, lucidez, né? Luz, né? Quando se fala a luz que dissipa a escuridão da ignorância, que é o que eu tenho na coisa de dicionário, né? A luz, obviamente, sempre dissipa a escuridão, né? Isso não seria luz. Então, a luz clareia. Essa claridade proveniente dessa... Isso significa, então, gente, é reconhecer que no humano existe uma dimensão, tá? Onde há completa claridade. Isso é que significa Guru. É uma dimensão do próprio ser. Não é uma pessoa. É um estado de consciência. Uma dimensão da consciência. Que é intrínseca à estrutura humana. É constitutivo. Não é alguma coisa que você adquire. Não, você não adquire coisa alguma. Você desaparece no caminho e essa luz aparece como a identidade, como o ser, que já sempre foi. Então, Guru, vamos deixar como lucidez, clareza. E Dev é uma expressão que está relacionada a algo divino,
algo que tem uma origem própria, uma luminosidade divina, uma frequência divina. Então, nesse caso, Gurudev significa uma clareza, uma sabedoria que se origina nela mesma, que não é resultado de livros, de leituras e digamos assim, uma espécie de aquisição de conhecimentos, uma erudição, não. É uma clareza que vem do próprio olhar no ato de olhar. Ou seja, como se você tivesse uma lanterna acesa quando você está acampando, se alguma vez você já fez isso, e não tem luz, e você pega uma lanterna, e para você olhar as coisas você tem uma lanterna, só que para você ficar com as mãos livres, você coloca uma lanterna na testa. E daí para onde você olha fica claro. Não tem isso? Então, Guru é exatamente isso, uma lanterna acesa na sua testa. Para onde você olha fica claro. É um olhar lúcido, que ilumina aquilo que é visto e, portanto, enxerga claramente o que está ali. Então, isso significa que Guru é uma dimensão de consciência, é importante compreender isso, que é uma vibração, é uma frequência vibracional. É um estado de lucidez que tem uma frequência própria. Tá? Deve quer dizer que isso é próprio, que isso já está sempre aí, que isso é algo divino. Portanto, não vem de fora para dentro. E Namo, de novo, é reconhecer isso, ser isso, reverenciar isso, conhecer isso, reverenciar a presença desse campo de luz aonde quer que ele esteja, né? E reconhecer que ele é o núcleo essencial do seu próprio ser, ele é uma dimensão do seu próprio ser. Então, esse reconhecimento, né, Guru. Então, o que a gente está dizendo que Om Namo Gurudev Namo, Gurudev, algo divino, uma dimensão divina, luminosa, de onde tudo emana, que está presente em tudo. Então, quando se fala Om Namo, você tem a perspectiva de um poder criativo que vem em todo o universo, todo o cosmos, dentro de você, em tudo. Gurudev Namo, você está vibrando aquela dimensão de onde emana esse poder criativo, inclusive, uma dimensão divina completamente lúcida, que é por ser pura luz, e que está aí como uma identidade em cada ser, é uma dimensão do próprio ser. Então, esta é a situação. Quando você entoa o mantra, quando você entoa o mantra, você está vibrando isso. Então, isto é uma abertura. Isso diz o que é yoga, como uma dimensão, né, de consciência. E quando você faz isso no começo, você está abrindo esse campo, né, para onde toda prática vai encaminhar. Toda prática encaminha para essa abertura de consciência. E toda prática significa tudo mesmo, o ato de sentar, o ato de respirar, os movimentos, os kriyas, os mantras, tudo está conspirando para essa abertura. E é uma abertura para aquilo que já é presença sempre, em cada um. Então, isso é importante levar em conta. Então, vamos compreender assim, na etapa que nós estamos nessa viagem, né? Deu para compreender que existe uma estrutura da consciência, são campos energéticos, é um modo de olhar para a existência humana, o ente humano, o ser humano, como um campo de vibrações e tal. E esses campos de vibrações são vistos nessa perspectiva, tanto que em 11 áreas. Nós já vimos isso. E essas 11 áreas, a parte do trabalho do Kundalini Yoga, ou de qualquer yoga que trabalhe com as energias, com o corpo, com respiração, toda a dinamização energética, né? A perspectiva é que tudo é consciência, tudo na estrutura humana, inclusive, claro, o corpo físico, o corpo 5,
e está em certas condições que podem ser alteradas. Alteradas para tornar cada uma dessas áreas completamente transparente para essa luminosidade da força, da dimensão originária, Guru ou Atma, ou Purusha, a dimensão divina, enfim. Todas as áreas estão transparentes, né? Para que essa luminosidade apareça de uma forma sem nenhuma espécie de véu, né? Seja completamente radiante. E manifeste as qualidades divinas dentro da forma humana. Basicamente isso que é o propósito todo, quer dizer, a gente fala aqui, o humano é uma possibilidade para o divino pisar na Terra. A forma humana está desenhada tornando possível a consciência divina estar dentro da forma, pisando na Terra, consciente de ser o que ela é. E a forma humana dá condições para isso. Por quê? Todas as dimensões energéticas que constituem o humano tornam possível essa consciência estar aí. Tem recursos, digamos assim, para isso, né? Então, o yoga, na verdade, é quando o humano otimiza suas condições já latentes, já presentes, para que o divino esteja aí presente na Terra. Isso é a possibilidade humana, reconhecer-se divino, e o projeto divino é ser humano. E a forma humana cria as condições para que isso se realize. Então, na verdade, esse é o processo. E o yoga é um saber, né, que vem dessa instância divina para que o humano crie as condições para que esse divino esteja presente na forma humana. Então, ok. Aí nós vamos estudando isso pouco a pouco, mas existem etapas, elementos que constituem a estrutura humana. Nós começamos a olhar que um dos pontos, digamos assim, dos modos de intervir sobre essa estrutura humana, dessas áreas, para torná-las mais e mais transparentes, é uma intervenção energética, uma intervenção no plano vital, uma intervenção que envolve a respiração e envolve, portanto, a vitalização dessas áreas. E com isso nós temos a compreensão da importância dessas formas de absorção de vitalidade num nível alto, maior que o habitual, considerando que o habitual já é bastante reduzido, né, em relação ao que poderia ser, a respiração deficiente, tudo isso. Então, um dos eixos da criação de transparência nessas áreas da consciência é ampliar o nível de vitalidade. Então, já sabe disso. Sabemos, então, que a gente tem um recurso para isso, especialmente poderoso, que é a respiração, né? E, então, com a respiração, nós podemos intervir. Então, quero dizer que vocês podem ficar numa posição confortável agora. Vou fazer uma respiração, vai entrar outras pessoas no nosso grupo agora. Nós vamos começar, vou fazer uma respiração profunda. Você inspira contando 10, eu sempre faço isso na prática. Inspira contando 10, segura contando 10 e exala contando 10. Se não conseguir chegar a 10, faz 5, 8, o que você conseguir, tá bom? Então, mantenha-se assim. Respira. Enquanto respira, você relaxa o rosto, você relaxa a boca, você fica muito consciente da entrada do ar. E assim vai respirando. Tenta manter essa amplitude respiratória. Se você está com dificuldade de chegar no 5, no 8 ou no 10, simplesmente, né,
Identifique até onde você está conseguindo. Tem esses tempos iguais. 3 tempos iguais. Inspira. Segura o ar. E relaxa no mesmo tempo. Isso cria um impacto que vai interferir diretamente no movimento mental. Agora, enquanto você respira, observe quanto se contrai a boca. Quanto se contrai os ombros, o palato, o céu da boca. Quanto está contraído, quanto está relaxado. Continue assim, respirando, igualando os tempos. Se você continue assim nessa respiração, se você chegou no 10, 10, 10, isto é ótimo, porque você estará respirando 2 vezes por minuto. Quando você respira 2 vezes por minuto, você vai estimulando a glândula pituitária, por exemplo. Você amplia a produção de certas substâncias, neurotransmissores, hormônios, que provocam bem-estar, progressivamente uma expansão e progressivamente uma renovação, com uma influência bioquímica e energética, uma renovação no seu modo de compreender a vida, compreender você mesmo. Essa região que fica entre as sobrancelhas, ela é quase folclórica nas tradições orientais. Se fala muito dessa região. Chamo de terceiro olho, olho de Shiva. Por quê? Isso é relevante. Existe um ponto energético aí, na parte sutil, uma estrutura sutil humana, mas existe uma glândula pituitária aí, na estrutura física. Essa respiração, veja que é uma coisa tão simples. Tenta manter 10, 10, 10. Se for difícil, 8, no mínimo 5. Enquanto você está respirando, relaxe os ombros, relaxe a boca. Mantenha o corpo todo relaxado. 3 tempos iguais. Um grande desafio para quem pratica yoga é saber aproveitar os recursos. Você conhecer alguma coisa não é a mesma coisa que usar, e não é a mesma coisa que vivenciar o que aquele recurso te possibilita. E para que um recurso do yoga, o mais simples como esse, outros, ele tem um potencial de ampliação da tua potencialidade cognitiva, afetiva, sua possibilidade de consciência, amplia. Quando você usa um recurso diariamente, só então você realmente está
aproveitando, em certo sentido, o que o yoga te oferece. Uma tendência, assim, humana. Quando se familiariza com alguma coisa, é não conseguir enxergar mais a profundidade que aquilo tem. Então, a prática regular é que abre o infinito aí dentro de você, que aquilo traz. Então, mantenha isso. Mantenha essa consciência, essa respiração. Bem, agora continua assim, apenas observando a tua respiração, sem interferir no ritmo. Só observando, gente, assim, o ato básico, você pode ir abrindo os olhos. O contexto básico da existência humana é observar, não é verdade? Você sempre está observando. Antes de mais nada, o que ocorre? Observar. Você está observando. Observando é um espaço que recebe os estímulos sensoriais, visual, auditivo. Ao mesmo tempo, um movimento mental, um movimento das emoções, e como os sentidos impactam, né? Então, a recepção do estímulo, a percepção do movimento que ocorre no plano cognitivo, afetivo, físico, sinestésico, o movimento que ocorre diante do estímulo, tudo isso está acontecendo, né? Tudo isso está acontecendo, independente do que você faça ou deixe de fazer. Tudo isso está acontecendo, né? E o tempo inteiro já está acontecendo. Então, observar isso, se dar conta disso, é a situação básica humana. É alguém que observa. Como é que essa observação ocorre? Desde onde ela ocorre? O grau de amplitude desse espaço interno que observa? O que ocorre nisso que observa, que interage com aquilo que é observado? Isso ocorre, esse é um fato básico, está acontecendo o tempo inteiro. Não é uma coisa assim muito abstrata, muito filosófica. É a coisa mais visceral, mais você não tem um instante que isso não esteja acontecendo com você. Tanto quando você está sentado, está em pé, está deitado, está respirando, isso está acontecendo também.
No entanto, como se diz, você passa batido, né, por isso. Porque está tão perto que você não consegue ver. Por quê? Quem que seria o que vê? Esse que observa. Esse espaço observador. A ausência da consciência desse que observa sobre si é a ausência de si. É o esquecimento de si. É o esquecimento do ser, que se é. Esquecimento quer dizer não estar levando em conta, né? Não estar levando em conta. E, gente, a nossa cultura, ela impulsiona para esse esquecimento, que é uma cultura da técnica, em detrimento do ser. Isso é uma discussão filosófica também. Desde os anos 40, 50, isso ficou evidente, que era uma tendência. Nós estamos no ápice disso, no colapso disso, na verdade. O colapso é esse momento, né, onde os efeitos colaterais desse modo de viver exclusivamente voltado para o fazer, para a técnica, para a aplicação da técnica, para a produção de coisas. Veja só que paradoxal. A produção de coisas que visa, em última instância, embora com muitos efeitos positivos e legítimos e benéficos, mas a técnica está sendo usada e aí a ação humana visa em outras coisas e coisas úteis e importantes, mas isso é utilizado como forma também de suprir as carências decorrentes do esquecimento de si. Então, em outras palavras, quando se está esquecido de si, não leva em conta esse observador, esse ser que percebe, não se dá conta de como percebe, vai no embalo. Fica uma sensação de vazio. Mesmo com toda a produção de objetos, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com toda a coisa sendo feita, há uma sensação de vazio. Porque há um esquecimento do que se é. E o fazer, ao invés de ser haver uma parada e uma reflexão, um voltar-se para si, um diagnóstico mais lúcido, mais sábio sobre o contexto, onde se veria o esquecimento de si. Não, o que se costuma fazer é vamos fazer mais coisas, vamos produzir mais coisas, porque com certas coisas sendo produzidas, benefícios, diferentes níveis de objetos, e objetos também podem ser mentais, pode ser físicos, pode ser toda a tecnologia, pode ser criação de condições que tragam um certo grau de bem-estar, porque nos alivia da carência, da falta, do vazio, da falta de si. Então, o que o yoga, por isso o yoga é hoje um procedimento, né, digamos assim, absolutamente terapêutico e indispensável. Não o yoga com esse nome exatamente, mas o voltar-se para si. Há possibilidade de retorno ao ser, não só com conceitos. Na filosofia existiram grandes filósofos que trabalharam essa questão. Um deles é um alemão chamado Heidegger. Ele tem textos lá de 1950, 40, falando sobre isso. No entanto, esse caminho de descortinar o ser a partir da reflexão, ele é árduo porque existe toda uma condição psíquica, energética, existencial, emocional,
que está reduzida na sua potencialidade. Então, se chega num certo território ali, não consegue respirar mais. Você consegue, o que eu quero dizer, você começa a investigar a si mesmo, o próprio ser, através de reflexões, chega uma hora que você diz assim, isso aqui está muito complexo, é muito abstrato, e começa a se queixar da vida. No entanto, isso é a coisa mais concreta que está aí acontecendo em você. Olha que coisa doida, né? O mais concreto parece ser o mais abstrato, é uma inversão. O yoga contribui muito nisso, porque o yoga cria intervenções no processo psíquico, energético, corporal mesmo, afetivo, que vai otimizar a capacidade perceptiva, a capacidade cognitiva também, a capacidade afetiva. Então, o yoga traz um percurso para abrir esses caminhos, né, de lucidez, de sabedoria, de clareza sobre si mesmo, sobre a vida, enfim. A partir daí, uma compreensão clara do que acontece, torna possível uma relação clara com o que acontece, torna possível um fluxo afetivo claro com o que acontece. Está entendendo, gente? Se você compreende uma coisa de forma distorcida, as suas emoções respondem a algo distorcido. Então, sua vida afetiva está comprometida por uma leitura equivocada da realidade. É simples. Daí você quer mudar a vida afetiva sem mudar a compreensão da realidade. Faz sentido. Não vai acontecer. A emoção responde ao que acontece. E o que acontece é o quê? É o que você percebe do que acontece. Se não alterar a capacidade de perceber, como vai haver uma mudança? Entende? E como vai alterar a capacidade de perceber? Apenas refletindo, filosoficamente, no bom sentido, né? Filosoficamente, para alguns pode ser algo abstrato e irrelevante. Para outros pode ser com um rigor muito grande no passo a passo, sem dar saltos. Isto é realidade mesmo. Mas é árduo. Então, o yoga intervém sobre o processo da percepção de veja, isso é realmente algo, se você olhar para isso, é algo absolutamente grandioso, importantíssimo. Você poder alterar a capacidade de percepção, porque mesmo na neuropsicologia, há uma sofisticação enorme no desvendar da dinâmica cerebral, etc, etc. Mas se tem conhecimento a respeito de, mas não altera a condição. Você pode entender como é que funciona, mas isso é um caminho que não altera, entendeu? Te dá um pouco mais de consciência sobre o que está acontecendo, uma consciência intelectual. Mas não intervém estruturalmente no processo de percepção, entende como é que é? Não sei se está claro isso, mas o yoga intervém estruturalmente, porque na hora que ele muda a química cerebral por uma respiração, na hora que ele altera a condição vital com posturas, junto com respiração, com técnicas de foco, de ampliar a capacidade de manter o foco centrado num ponto, com um mantra ou com outro recurso, ou a concentração no próprio som, no próprio mantra, tudo isso altera o processo, gente. Altera, digamos assim, a dinâmica biológica mesmo, neurofisiológica. Agora você pode estudar a neurofisiologia da meditação, você estuda lá, coisas assim. Agora, o que você vai fazer para isso acontecer? Esse que é o ponto. Eu compreendo que o yoga contém recursos para essa intervenção. E isso faz toda a diferença. Isso realmente faz toda a diferença. Quem de vocês já estudou, né, tem estudado o yoga, Kundalini, Hatha, meditação, ou para alguns de vocês que eu sei que estão aí, que estão começando a entrar nesse universo do yoga, estão tentando encontrar um eixo para viver mais em paz. E todos, mesmo aqueles que já estudam, obviamente, até com mais razão, compreendem e estão envolvidos também na criação dessa mudança. Então, isso é apenas uma reflexão inicial sobre isso. Ou seja,
Existe recurso. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês. Vocês conhecem os recursos? Para quem começa a estudar o yoga, conhece os recursos. E, gente, esse é o cuidado. Progressivamente, quando você conhece uma coisa, você desenvolve uma familiaridade com aquele conhecimento. E você começa, muitas vezes, a perder a percepção da profundidade e do poder daquilo, se você não usar. Você diz, eu já conheço isso. Essa é uma das formas mais, assim, digamos, é humano, né? Mas é uma situação humana bastante que está a serviço da manutenção da mesmice. Uma das formas mais argutas, né? Astutas de manutenção da mesmice é se familiarizar com aquilo que pode provocar uma mudança de tal maneira que você considera que aquilo já conhece. E você perde a dimensão daquilo interferindo diretamente na tua estrutura através de uma prática real, cotidiana e com total foco e entrega. Eu conheço muita gente, eu dou aula de yoga desde 1830, né? Então, eu conheço muita gente que já estudou, já fez isso, e a pessoa, depois de um tempo, se ela não pratica, se ela não coloca isso para mudar a sua estrutura, ela se familiariza com isso, dela, eu já conheço isso. Esse é um auto-engano terrível. Só que essa pessoa tem um amortecedor contra aquilo que iria lhe mudar, o que poderia desconstruir o que ela pensa que ela é, e então ela anestesia e fica ali vivendo, né, naquela mesmice do pseudo-saber. O pseudo-saber é exatamente esse processo, onde o que você conhece inviabiliza a transformação que esse próprio conhecimento propõe. E não pelo conhecimento em si, mas pelo modo como o próprio eu se apropria daquilo que conhece. E cria o seu mundo confortável ali de manutenção da coisa igual. Né? Então, gente, é importante isto, e eu com isso estou chamando a atenção não só para quem já está há muito tempo e corre o risco dessa familiaridade desmedida aí acontecer e daí não aproveitar, né? E quanto àqueles que estão começando a estudar esse assunto para que isso não ocorra com ninguém. E o antídoto para isso é você, todos os dias, numa estrutura de tempo e espaço muito claro, muito objetivo, não é nenhuma abstração, você tem um momento do dia e um lugar onde você para e você intervém sobre a sua estrutura de um jeito metódico e preciso com uma prática. Sim, gente, não caia no auto-engano de achar que você já sabe, não precisa, porque aí você volta para o mesmo lugar de onde, na verdade, nem saiu. Sem essa estruturação, porque se vive no tempo e espaço, entendeu? E são estruturas que existem no tempo e espaço. São estruturas energéticas, né? E aí nós temos algo que nos interessa conversar agora, que é exatamente o quê? A estrutura energética que a gente está estudando nos cursos aqui de Kundalini, de formação de instrutores, né? Que é basicamente um trabalho de você reconhecer em você e poder compartilhar de forma natural, com os parâmetros que existem para isso, né? E numa perspectiva terapêutica de como se compreende isso, é algo também muito próprio da visão yoga. Então, só estou restabelecendo um contexto para vocês e a gente entrar em algo mais específico, mas é para você compreender o seguinte: na visão yoga existe uma compreensão que chamaríamos de uma dinâmica energética, uma perspectiva energética da consciência. Tá? Essa perspectiva energética da consciência, ela torna possível uma intervenção sobre o processo mental e emocional a partir de uma intervenção corporal, respiratória, uma intervenção basicamente energética. Essa intervenção energética, ela está a serviço de uma mudança na qualidade da vida psicológica, entendeu? Então, com isso a gente está dizendo o seguinte:
não é possível você alterar, muitas vezes, alterar digamos assim, a qualidade da vida mental e emocional somente utilizando os recursos mentais e emocionais no seu modo mais imediato de acontecer, através dos pensamentos, através dos sentimentos, né? Você não tem uma possibilidade de dizer assim, eu vou sentir determinada emoção, eu vou manter a mente pensando determinada coisa, determinado conteúdo, determinada ideia, né? E com isso, então, vou criar uma mudança. Isto é bastante difícil devido à inquietação atual da vida, né? A dinâmica da vida atual. E a quantidade de estímulos mentais e emocionais que acontece o tempo inteiro em cada um. Então, o barco já está andando numa velocidade alta, né? E a gente precisa de um modo indireto de interferir sobre essa dinâmica mental e emocional. Então, nós já sabemos que existem as práticas corporais, energéticas, respiratórias que trabalham nisso aí. Então, você interfere na mente através dos movimentos, através da respiração. Você interfere na mente. Você não usa a mente para estar sobre a mente apenas. Você usa o corpo, a energia vital, diferentes recursos para mudar a qualidade da mente. Isto é importante, isto é possível porque existe uma intercomunicação entre as várias dimensões. Isso é importante compreender também. Nós já sabemos disso, que existe uma estrutura física, uma estrutura energética, uma estrutura mental e emocional que se interconectam, são interdependentes, uma influencia a outra com o tempo inteiro. É uma dinâmica. O que você está fazendo é atuar sobre algumas áreas que são mais disponíveis a uma ação voluntária, e atuando sobre elas, você vai mudando a qualidade daquelas que são de mais difícil acesso, ou que tem uma espécie aí, digamos, de dinâmica muito mais rápida, muito mais difícil de ser objeto de uma intervenção. Por exemplo, você começa uma reflexão sobre um determinado tema, né? Quando você está bastante atento e aquilo te interessa muito, você mantém a tua atividade cognitiva naquele processo progressivamente e caminha e reflete longamente sobre o mesmo assunto de um modo encadeado, sem interrupção. Isso é possível. Mas há uma dificuldade nisso. Isso precisa de um envolvimento, de uma conexão afetiva junto. Precisa de um interesse enorme. E você pode, sim, mudar o curso do processo cognitivo, racional, mental, e intervir sobre essa área. Mas isso exige muito e geralmente ocorre que 1000 outros pensamentos associativos vêm quando você está refletindo sobre aquele assunto, você acaba parando e pensando naquelas coisas que vieram lateral. E aí, de repente, você se dá conta do que você estava fazendo antes. Estava pensando sobre esse assunto. Então, há uma dificuldade de fluir de uma forma contínua, progressiva, aguda, que se encaminha para uma profundidade usando exclusivamente uma área, né? A área mental. Isso só para ilustrar como é difícil atuar sobre a mente com a própria mente. É possível, mas é uma exigência grande. Então, o que nós temos no yoga é uma possibilidade de intervir sobre todas as áreas usando todas as áreas. Tudo conectado com tudo e poder intervir de diferentes dimensões simultaneamente sobre tudo, sobre todas as outras. Isso é algo muito especial, é uma estratégia muito completa. Você atua sobre tudo a partir de tudo, né? Cada área atua sobre todas as outras e cada uma delas ativas interferem. Então, tudo atuando sobre tudo simultaneamente é um impacto muito grande. Não deixa de lado uma área que ficaria ali de fora observando, ilesa, digamos assim, sem ser afetada. Bom, isso é apenas uma maneira da gente olhar para isso que intelectualmente você já sabe, mas você poder olhar para isso desse âmbito.
E para você reafirmar a compreensão disso e entender que, ok, você compreende isso, maravilha. E o que você faz? Qual que é o próximo passo? Como se muda a qualidade dessas áreas todas que você já sabe que estão aí? Você tem as práticas. O quanto você pratica, quanto você se dá de tempo para isso. Isso vai determinar o seu caminhar nessa direção. Então, ok, vamos fazer agora com vocês uma respiração, a gente pegar essa base, essa compreensão ampla e poder entrar em alguns temas que estão ligados ao que já foi estudado por muitos de vocês, sobre a estrutura da consciência, os campos, as áreas da consciência e a dinâmica energética e como a dinâmica energética se comunica e interfere no processo da consciência. Então, vou fazer um exercício agora assim, que é, portanto, essa intervenção. Você traz as mãos assim ao lado da cabeça. O que você precisa para isso, gente? Para esse exercício? Não precisa muita coisa. Um pouco, né, que você vai dizer. A outra coisa importante na prática, vocês também sabem disso com quem dá aula ou quem está fazendo prática. Você tem um recurso que é muito específico e preciso e eficiente para alterar certas condições biológicas, psíquicas, energéticas e tal. Ok. E algumas dessas práticas exigem um pouco de habilidade na execução. E algumas vezes você precisa se dedicar para desenvolver a habilidade. Senão você descarta algo que poderia ser decisivo para a sua mudança. Porque você tem um grau de dificuldade ou acha, isso é um pouco difícil. Vou sugerir para vocês uma coisa, gente. Quando uma coisa é difícil, você interpreta assim. Então é porque eu preciso. Quando você se depara com a dificuldade, leia a dificuldade como necessidade e não como algo a ser deixado de lado. Então, se assim, é difícil, então eu preciso. Porque se você é, é, não precisasse, né, quem sabe você teria uma familiaridade especial com aquilo, porque aquilo já estaria desenvolvido em você. Então, toda dificuldade aponta uma necessidade. Traz as mãos aqui ao lado da cabeça, do rosto. Você vai inspirar em 2 vezes pela boca, fazendo um O assim com a boca. Ó. Você vai inspirar 2 vezes. Ó. Perceba isso. Ao inspirar, você desce o diafragma 2 vezes. Tá bom? Observe isso. Você não está subindo o diafragma, você está descendo o diafragma 2 vezes. Ó. E exala pelo nariz forte. Então, inspira 2 vezes pela boca, exala uma pelo nariz. Essa respiração, esse ritmo todo vai influenciar a glândula pituitária. Isso gera uma mudança na sua capacidade de entender a realidade, que tem uma âncora aí na pituitária e nos centros energéticos ligados à pituitária. Então, vamos lá. Inspira 2, exala 1. Continua assim. Inspira 2, exala 1 pelo nariz. Mantenha a respiração no ritmo bom para você. Quando sente que consegue acelerar, você acelera.
Continua, mantendo o ritmo. Inspira 2, exala 1. Vai ganhando comando sobre o seu processo. Se conseguir comandar o processo energético, conseguir comandar o processo respiratório, comandar o diafragma, né? Isto é fundamental, que você possa comandar a sua própria vida, descobrir quem você realmente pode ser, quem você já é. Então, comanda o diafragma. Continua. Mais você mantém, mais você vai ganhando consciência dos músculos que estão envolvidos aí. E no final, mantém o foco, se apropria de novo do processo, do teu movimento, do diafragma, do abdômen, mantenha. Agora inspira lento, profundo. Pode esticar os braços, estirar bem os braços lá no alto. Segura o ar. Exala. Mais uma vez, inspira profundo. Segura o ar. Exala. Desce as mãos nas pernas. Junta polegar e indicador. Solta os ombros, solta a boca. Sinta o ponto entre as sobrancelhas. Sinta esse ponto. Sentir, a sensação tátil dessa região. Mandíbula relaxando. Sinta esse ponto. Respira profundo. Relaxa o corpo todo.
Sempre é importante se relaxar, tornar-se permeável o fluir natural da energia. Também abrindo os olhos. Então, nós compreendemos já nos estudos anteriores, e mesmo se você estivesse vendo pela primeira vez, que a estrutura humana ela é vista de diferentes ângulos, mas nessa visão yogi, nós temos um modo de olhar para a estrutura humana como 11 áreas, são chamados, entre aspas, corpos, são campos vibracionais, certo? Que constituem a consciência, a dinâmica da vida. É deixar cada uma dessas 11 áreas transparentes para que a luz daquilo que é o ser, que é a alma, que é o divino, possa transparecer. Bom, já sabemos disso. Cada uma dessas áreas é uma janela da alma. Perfeito. Como é que essa janela precisa estar para a luz do sol entrar na sua casa? Se abre a janela. Tira, puxa a cortina, limpa os vidros e a luz entrará. Cada uma das áreas permite a qualidades divinas aparecerem na vida humana. A gente já sabe disso. Como tornar essas janelas transparentes? Que recursos são? Quais as condições onde essa janela está transparente? Nós já sabemos também disso, vê se vocês já sabem. Se eu perguntasse para vocês, quais são 3 fatores, pelo menos, fundamentais para que essas janelas fiquem transparentes para a luz do sol? Gente, uma coisa importante, todas as janelas estão ligadas à alma. São janelas da alma, tá entendendo? Todas, em todas pode aparecer o sol. Não crie hierarquia entre as janelas. Em todas pode aparecer o sol, o eterno sol, a alma, com qualidades divinas. Tá bom? Ok. Então, ok. Quais são as condições? Nós já sabemos disso aqui. Vitalidade, e nós temos como trabalhar isso. Respiração, movimento e tal. Elevação da frequência vibracional, como trabalhar isso? Os sons, os mantras, as meditações, a atenção plena, a percepção. Terceiro, a desconstrução do automatismo instalado no funcionamento defasado. Desautomatizar, desconstruir os personagens, os padrões, etc. Perfeito. Isto cria condições de transparência. Uma vez que ocorre essa transparência, qualidades mais e maior lucidez aparece aí, a percepção se modifica e a compreensão da realidade se torna mais clara. E então a vida aparece na sua originalidade, na sua, digamos assim, na sua qualidade divina inerente. Muito bem. E então o humano vive na plenitude do que ele é convidado a viver, pela própria existência desde sempre. Perfeito. Então, esse aspecto aí que nós já temos visto, temos estudado, a dinâmica energética que abre essa janela. Por onde passa a energia? Já sabemos, o ar entra pelas narinas, passa por alguns canais, né? Passa por alguns canais, chega em alguns pontos de encontros de canais, que é isso que se chama chakra, um lugar onde existem encontros de canais, onde a energia fica circulando ali, né? E dali ela é distribuída para as áreas da consciência, para essas janelas, vamos chamar assim, para essas áreas da consciência, né? É assim que nós temos o entendimento, quer dizer, então nós temos uma dinâmica aí, energética. E aí nós temos os tais centros energéticos, né? Centros de força, centros de armazenamento de força vital, de prana, né? Do sopro divino. Entendo que vocês podem compreender que isso é o sopro divino, lá bíblico, né? E ele está armazenado aí em certos lugares, né? Bom, então, e a partir dali ele é distribuído. Agora nós temos essa compreensão, existem questões a respeito disso. Como que essa dinâmica energética prânica, que está armazenada nos centros, nos chakras,
como que isso é distribuído para as 11 áreas, para as 11 áreas da consciência. Como é que isso é distribuído? Como é que isso chega? Ou quais são os chakras, compreendendo aí, admitido que vocês compreendam isso, mas que pode ter pessoas que não viram esse assunto, os centros energéticos, primeiro ao sétimo chakra, né, de baixo para cima, com as suas funções próprias e tudo, e as áreas da consciência. Então, a energia saindo dos chakras e chegando nessas áreas. Como é que a gente pode compreender essas áreas da consciência relacionadas aos chakras? Isso que é um assunto que tiveram algumas perguntas sobre isso e que pode ser, nós podemos compreender isso agora. Aqui, se eu quero que vocês me falem também o que vocês pensam sobre isso. Porque vocês já sabem sobre isso e é importante você entender aqui. 11 áreas, né? Cada uma dessas áreas pode se tornar transparentes para a luminosidade da alma. Perfeito. Um dos elementos para tornar essa transparência é a vitalidade, é a vitalização. Vitalização, então, parte da respiração, chega no chakra e vai para o corpo. Grosso modo, é isso. Chega naquela área, naquele campo vibracional específico e tal. Agora, a questão é, quais são? Isso é muito importante, inclusive para a yoga terapia, isso é muito importante, no meu modo de enxergar isso. Porque isso mostra órgãos que são frágeis numa pessoa, chakras que são frágeis numa pessoa, processos psicológicos com tendência de estarem mais defasados numa pessoa, em função do que você já sabe, que não é o nosso assunto, que você pode diagnosticar a condição dos corpos numa pessoa a partir da data de nascimento, entre outras coisas. Bom, vamos entender que essa área chamada alma, não vamos retomar esse assunto, que nós já falamos dele, mas qual é o chakra que alimenta? Quais são os chakras, vamos colocar no plural, que têm uma relevância fundamental para que as funções psicológicas dessa área da consciência possam estar na sua melhor condição? Quais são? Essa é uma questão, né? Por que isso é importante? Vamos relembrar isso. Por que isso é importante? Gente, lembrando de uma premissa fundamental desse conhecimento. A qualidade das funções psicológicas. O que é funções? A sua vida afetiva, o que você sente, o que você pensa, a clareza que tem aí, o nível de confiança, né? De poder, de clareza, de amorosidade, criatividade, as funções psicológicas, funções emocionais, vida afetiva, mentais, cognitiva, a vontade que te impulsiona a fazer, a não fazer, a criatividade que pode ser uma expressão da vontade, uma vontade criadora que transforma, a qualidade disso em cada um, e diferentes facetas dessa vida psicológica ocorrem em cada uma dessas áreas, né? São áreas o quê? São áreas onde ocorrem as funções psicológicas, a gente já sabe disso. Então, só estou recordando um ponto que é importantíssimo não esquecer, porque isso é comum se esquecer. Que a qualidade das funções psicológicas, ela depende da condição das áreas de onde elas provêm. Então, a gente está querendo dizer com isso o seguinte: não há uma mudança de qualidade de vida mental e emocional, uma qualidade de vida da existência humana, não há uma possibilidade de mudança na qualidade de vida psicológica se não houver uma mudança na condição das áreas da consciência, das áreas de onde as funções emergem. Essa mudança de qualidade psicológica depende de uma alteração na condição das áreas. Então, com isso, estamos dizendo que isso justifica toda essa nossa conversa. É preciso alterar a condição de cada corpo, de cada área, para que o que emerge dele se modifique. Então, nós estamos dizendo com isso o quê?
que não muda a qualidade apenas por saber a respeito. Não muda. Saber tudo que é possível em cada área. Não muda. Saber identificar quais são as tendências de autoengano de cada área. Também não muda. Você pode saber toda a variedade de jogos mentais de cada área, mas vai continuar fazendo eles. E vai começar a se culpar por estar fazendo eles, mesmo já sabendo. Essa que é a questão. Não basta isso. Se não mudar a condição de uma área, ela não muda o que vem dela. Ponto. Eu estou enfatizando isso porque a nossa cultura se centraliza numa racionalidade exacerbada, numa crença na capacidade analítica, dificulta o entendimento disso. Nós estamos falando de uma mudança energética da qualidade da consciência, para que a consciência possa mudar a sua qualidade. A partir de uma base. Não é só o yoga que fala isso, né? Mas o yoga é um dos... Nós estamos nesse território, afinal, estamos falando do yoga. A mudança na condição de uma área, para mudar a qualidade do que vem dela. Ponto. Essa mudança de qualidade do que vem de uma área vai até que ponto? Desemboca no oceano divino da consciência, no oceano da lucidez plena, no oceano da potencialidade intrínseca humana, que é ser divino, ser pleno. Então, com isso, só reforçando esse ponto, porque senão a gente não precisaria falar disso aqui, seria um assunto irrelevante. É importante entender isso. Um caminho para que esse corpo que nós já falamos sobre ele, vamos retornar. As qualidades próprias dessa liberdade, autenticidade, criatividade, sabedoria, maravilha, todo mundo acha maravilhoso. E já começa a se sentir lá, né? Pô, que bom. Quando que isso vai ser real? Quando essa área estiver a janela estiver totalmente aberta. Então, naturalmente, a alma aparece ali e ilumina, e a liberdade, a autenticidade, a criatividade aparecerão, porque é intrínseco a ela. Porque isso não é do corpo, gente. As qualidades não são do corpo. As qualidades são da alma. Elas aparecem através do corpo, pela frequência que ele traz. Tá bom? Deixar essa janela aberta, então, muito bem. Então, por isso que eles estão dizendo, ok, energeticamente, qual é o caminho que faz o prana para chegar a alimentar essa área? Passa, naturalmente, pelo chakra. Quais são os chakras fundamentais para essa área 1? Se vocês quiserem, pode deixar o microfone e pode falar. Muladhara Chakra, raiz, a base. Vou colocar o nome sânscrito, então, primeiro chakra, o chakra básico. Quando se fala chakra básico, a pessoa fala assim, esse é o chakra básico. Eu quero ir para um outro mais elevado. O chakra básico é só o básico. Já vi que pessoas falando assim, não, isso é uma coisa muito básica. Você já viu, por acaso, um prédio sem alicerce? Pois é, ele não fica em pé. Assim, sem a base, não tem condição. Então, a alma, aquela frequência divina mais alta, ela necessita uma âncora, então ela necessita essa base, e é essa base do Muladhara. Não quero falar desse assunto muito, que o nosso tempo é curto, mas só para dar um caminho de entendimento. Quando você está com o Muladhara forte, você sente segurança, estabilidade, firmeza. Quando você sente firmeza e estabilidade, a mente fica tranquila, porque ela não tem que se ocupar com as necessidades básicas. Não é a mente que tem que se ocupar com isso. Quando o Muladhara está forte, há um grau de segurança, de entrega, de confiança. A mente fica tranquila, a mente se abre, despreocupada. E então, existem melhores condições de acoplamento, digamos assim, de conexão com essa presença divina da alma. Então, e outros fatores mais. Então, o Muladhara dá o abrigo, dá a âncora. E qual outro chakra fundamental para essa área? É Anahata Chakra. Desbloqueio do chakra do coração, abertura do chakra do coração, criando uma sincronia com a capacidade cognitiva que tende a estar ativada no corpo 1. Por quê?
porque o corpo 1 tem a capacidade de nele aparecer a sabedoria divina. Como ele não está em condições dela aparecer, ele tenta o mais perto disso. E o mais perto disso é a capacidade racional. Então, ele extrapola no uso da razão. Extrapola não, ele focaliza muito ali e tende a extrapolar, porque ele se centralizará ali. Abrir mais o coração amplia e faz um encontro da cognição com o afeto. E quando cognição e afeto se integram, a intuição da alma aparece. Falando em termos quase aforísticos, muito resumido, mas é assim, esse é o percurso. Então, sim, uma pessoa que precisa trabalhar essa área, precisa do primeiro chakra forte, não tem dúvida disso, e precisa abrir mais, desbloquear a área do coração, do afeto. Mente negativa, qual que é o chakra? Svadhisthana. O Adhisthana Chakra tem a ver com a água. Gente, vamos entender. Você pode usar o recurso. Eu dou curso de Hatha Yoga. No Hatha Yoga, nós fazemos sequências de asanas que trabalham o Svadhisthana Chakra, para trabalhar a mente negativa. No Kundalini, vocês têm os Kriyas. Então, vocês pegam aquele Kriya para o Svadhisthana e o utiliza. Trabalha sobre toda essa questão tem a ver com o elemento água, tem a ver com a afetuosidade. Agora, vejam bem, gente, mente negativa, ela possibilita a vivência da unidade, da unicidade, da dissolução, a consciência de ser um com o outro, onde não há mais outro, há um. Onde existe esse um interconectando a diferença, uma identidade na diferença. Isto é a potencialidade dos dois. Por que chama mente negativa? O pessoal fala assim, a mente negativa ainda está naquele negócio lá de negatividade, ainda está envolvida com essas questões. Não, totalmente equivocado. A mente negativa, ela é capaz de rastrear onde tem alguma coisa que não está em harmonia para dissolver. A mente negativa busca e não descansará enquanto não encontrar, assim como o rio só vai para o oceano e sempre irá em direção ao oceano. Essa área ela tem o anseio e a possibilidade concreta de realizar a unidade, a comunhão, a unidade na diferença, como um fio que passa dentro de várias contas de um colar. Essa unidade intrínseca a ser vivida. E o caminho de encontro da unidade aí passa ou é encaminhado pelo afeto, pela afetuosidade. E você tem implicações na sexualidade, na interação, na unificação, nessa experiência de contato, né? Que tem a ver com o paladar, sentir o sabor da vida, o contato, o que resulta do contato, o que resulta do contato te traz um sinal de que você pode relaxar, de que você pode soltar, que você pode expandir, que isso te traz um bem-estar. Isto é a potencialidade de unificação que o 2 tem. Por que chama mente negativa? Um nome tão esquisito para algo tão belo. É exatamente porque ela é capaz de enxergar o que atrapalha. O que é o negativo, gente? Qual que é o critério de negativo? Está entendendo? Você vai entrar em bem e mal? Não. Negativo é em relação a alguma coisa. Qual é o potencial? Qual é o anseio do 2? É a unidade. Então, o que é negativo? O que atrapalha é a unidade. O que atrapalha a unidade? É o conflito, é a discrepância, é o sentido de separatividade, né? E isso gera um olhar que diz assim, espera isso daqui tem um risco aqui. Se eu for afetado por isso, isso me distancia da unidade, que é um anseio essencial, visceral dessa área. Então, essa mente ela é muito importante, ela desenvolve prudência, inteligência, capacidade de atravessar territórios, enfim, de ir adiante, em direção à unidade. Então, não pense que a mente negativa ela está lidando com a negatividade. Não, a mente negativa está dissolvendo a negatividade. Ela está protegendo a unidade. Está protegendo a possibilidade da unidade. Então, entendo. E o segundo chakra, então, Swadhisthana Chakra. Agora, mente positiva, Manipura. Manipura. Estou dando os nomes em sânscrito para a gente se familiarizar. Manipura é o terceiro chakra, está da região do umbigo, plexo solar,
né? Elemento fogo, força. Então, assim, uma pessoa precisa fazer, eu uso isso no yoga terapia, que eu fui percebendo o seguinte, ó, as pessoas têm dificuldade de fazer algo todo dia. É ou não é? Vocês sabem disso, não? Quem não tem, morre guru, parabéns. Então, o que acontece? Você oferece uma prática, a pessoa tem que desenvolver, limpar a área do corpo 3, da mente positiva. E então ela precisa fazer um nabikri, vai, um monte de exercício para o abdômen. Ela não faz. Agora, se você sabe que é essa área que, onde ali está o Manipura, se ela fizer, maravilha, ela está fazendo, ela está sendo sábia, está fazendo o que lhe cabe. Agora, nós podemos ajudar a pessoa, oferecendo alguns exercícios que trabalhem o Manipura, ou seja, que trabalhem o plexo solar, o abdômen, o fortalecimento dessa região, trazer energia para essa região. Então, essa área se abastece. Quando ela está abastecida, ela alimenta melhor a área do corpo em questão, nesse caso o 3. E, portanto, ele recebe um estímulo de transformação a partir da vitalidade maior que ele passa a receber. Bom, é isso aí. Manipura, elemento fogo, atitude, ela, de novo, a mente positiva, ela é um espaço onde a presença divina aparece como ação, como clareza na percepção da realidade. Então, enxerga o núcleo luminoso de cada pessoa, de cada situação. Enxerga, gente, o núcleo luminoso. É um olhar divino, é um olhar da alma que aparece no 3. E quando ele enxerga, ele age, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. E ele age ali, ele dialoga com o núcleo positivo. E ao dialogar com o núcleo positivo, ele desencadeia uma transformação que manifestará, em última instância, o aspecto mais luminoso e positivo daquela pessoa, daquela situação ou de você mesmo. Então, é importante compreender que cada corpo é uma janela da alma. Esse modo como estou trazendo para vocês, uma maneira de olhar. Existem outras maneiras de olhar para isso. Prefiro olhar por esse ângulo. Cada área é uma janela onde a alma aparece e traz uma qualidade. Manipura, terceiro chakra. Plexo solar. Trabalho abdominal, respiração, tudo que ajuda essa área. Você aplicar reiki nessa região. Pode ser, com criança, o que você vai fazer? Aplica reiki, aplica posição de mãos, seja lá qual for, visualiza a cor amarela, faz qualquer coisa. Está entendendo? Que trabalha essa região. Agora, uma pessoa que tem uma dificuldade digestiva, ela com certeza tem uma deficiência nesse chakra e tem uma influência nos padrões mentais ligados à mente positiva. E isso pode estar na base de uma enfermidade, por exemplo. Não é o nosso assunto agora, mas em yoga terapia você pode decifrar isso. Mente meditativa, qual é o chakra? Hatha chakra é o principal. Uma vez que o coração se abre, a mente se aquieta. Podemos entender, uma vez eu tive esse modo de dizer que para mim faz sentido. Quando o coração se abre, a mente se aquieta, e quando a mente se aquieta, o coração se abre. Há uma interconexão aí. Então, assim, desbloqueio do chakra do coração, ampliação da energia do chakra do coração, faz com que a frequência mental receba uma nutrição muito sutil e encaminha a mente para um espaço mais sutil que a mente pode chegar, é a fronteira com essa luz da alma, ela se transforma num receptáculo para a luminosidade aparecer como intuição, como amorosidade, como capacidade pragmática de agir, porque ela percebe o núcleo luminoso, assim como a mente positiva percebe, e ela tem uma conexão afetiva, como o 2 poderá ter também, e percebe o que não está em harmonia, mas ela tem uma vinculação afetiva, só que numa oitava mais alta ainda, pelo chakra do coração. Então, ela tem, ao mesmo tempo, a clareza que enxerga o que fazer e faz, a percepção que percebe o que pode ser transformado para reforçar essa noção de unidade, afetuosidade, amorosidade. Então, a mente neutra, ela inclui as duas anteriores. As duas anteriores também têm a potencialidade de trazer a qualidade divina. A mente neutra traz as duas. Então, chakra do coração. Até o corpo 5 você tem mais ou menos clareza sobre isso, eu acredito. Aqui, Vishuddha chakra, chakra da garganta,
Então, trabalhe no chakra da garganta. Desbloqueio dessa região, elemento éter, é um campo sutil que se abre, que te permite reconhecer a presença da própria alma e a partir da alma surgiu uma ação que cria um modo de viver autêntico, livre e responsável. Vishuddha Chakra está ligado a isso. Liberdade, autenticidade, responsabilidade, né? E capacidade de criar a própria vida. De criar a própria vida, quer dizer, um modo de viver. Materializar, com autenticidade. Isso quando ele também. Vishuddha Chakra. Obviamente tem a ver com a palavra, com a comunicação. O 6, auréola. Ou a linha do arco, o arco de luz de uma orelha a outra, e é o chakra, o 6º chakra. Então, toda essa região da pituitária, por isso a pituitária, o trabalho, todas as técnicas que trabalham a pituitária, no Kundalini tem muitas meditações e crias para a pituitária, porque ela é fundamental para um estímulo biológico, glandular, desembocando num campo sutil, prânico, energético, que desemboca numa influência na área 6, na área da consciência, que te lança numa dimensão que transcende a razão e a mente. Portanto, te deixa de cara com esse campo luminoso da alma. E, portanto, traz para uma vivência meditativa natural. O chakra entre as sobrancelhas, muda a tua visão de mundo, muda os filtros interpretativos. Gente, vejam aí, é uma realidade de todo mundo. Os filtros interpretativos interferem na tua compreensão da realidade, já dissemos. Atuar na glândula pituitária, desbloquear esse chakra, muda esses filtros, torna-os mais transparentes, até que seja possível uma visão direta. Visão direta é a visão de Shiva. O terceiro olho é o olho de Shiva. É a visão direta, sem véu. Né? Muito bem. Aura. A aura é um campo vibracional que emana em diferentes camadas. Uma camada básica da aura é o campo eletromagnético, que é físico, basicamente. É uma camada física. É a camada mais básica da aura. É eletromagnética, porque ela emana do eletromagnetismo do corpo. Esse campo eletromagnético está estruturado, compacto, forte, já cria uma proteção para a entrada de energias que interferem no sistema nervoso, interfere também nos chakras e vão interferir no como você se sente, no seu estado de humor, no seu nível de bem-estar interior. Então, tem uma interferência aí. Ok, então veja bem, uma coisa importante aqui. Outro campo da aura, a emanação dos chakras. A energia que emana dos meridianos, dos chakras, compõe outra camada da aura. Então, tem uma outra camada da aura que emana da vida, da condição prânica, dos meridianos e dos chakras. A emanação. A outra grau de emanação é das emoções e dos pensamentos. Então, você tem um campo áurico grande, constituído pela emanação daquilo que ocorre, mental, emocional, prânico e físico. Há um campo vibracional em torno. Quando você torna isso muito estruturado e forte, você está protegido da influência externa, da influência das energias emocionais, das energias dos objetos, dos lugares e tudo isso. Então, isso chega no teu campo, mas não entra. Então, o que eu estou dizendo para você? Aura depende de um trabalho fundamentalmente em todos os chakras e um trabalho de aumento da vitalidade de todos os meridianos, de todos os canais sutis. Muito prana fluindo em todos os canais, muito prana fluindo em todos os chakras. Tá? Isso é muito importante para a aura saber. Então, ele está dizendo que o corpo prânico ajuda a aura. Com certeza, o corpo prânico ajuda todos os outros, porque todos os outros só estão vivos porque eles recebem prana. Então, agora, considerando que a energia flui pelos chakras e tem um caminho ascendente, e o topo da cabeça, onde transborda a energia resultante dos chakras todos, então o 7º chakra ele é especialmente relevante para a aura,
Porque quando a energia transborda aqui no topo, ela recai sobre toda a aura. Então, com isso, você tem um fortalecimento. Aquelas práticas que elevam a energia até o topo da cabeça, e transbordam, e cria esse campo energético que constitui a aura. A aura é um campo energético, né? Amplo, múltiplo, que múltiplas dimensões, que tem uma forma também que pode ser apelidado de um chakra, pode ser chamado de oitavo chakra. Por quê? Pela semelhança que tem como um lugar que armazena energia. Né? Em torno, você se torna alguém que vive dentro de um chakra, que é a aura. Né? Então, essa visão de oitavo chakra. Mas é o sétimo chakra que transborda energia para a aura. Então, a aura forte dá segurança, confiança, que você já sabe. Então, podemos colocar aqui o sétimo, mas, ao mesmo tempo, todos os chakras e meridianos. Vou colocar na nadis. O corpo prânico é exatamente isso, todos os chakras e nadis com abundante energia. Então, aqui, quando se fala de corpo prânico, o trabalho é ampliação da vitalidade em toda parte. Em cada célula, em toda parte. Vocês entendem uma coisa? Uma pequena reflexão sobre isso, estamos chegando quase no fim, para o intervalo de vocês, mas vejam bem, gente, ampliação da vitalidade, nós estamos falando disso, ampliação da vitalidade, em todas as áreas, todos os chakras, todas as células, o sangue recebe mais oxigênio, toda célula receberá mais oxigênio, há uma vitalização geral do corpo físico, do corpo energético, da vida mental, da vida emocional. Quando tudo isso está transbordando, a vida se torna pulsante, forte, o afeto é forte, a vida é forte. Quando o afeto é forte, existe paz, existe transbordamento, existe compartilhar, existe doação. Doação nasce do transbordamento, não nasce da falta, nasce do transbordamento. Tá? Esse transbordamento, ele se expande em todas as direções incondicionalmente. Tá? Não está buscando nada, está apenas transbordando, como uma flor. Ele emana a sua fragrância e não está buscando nada, ela só não consegue deixar de ser assim, de emanar esse aroma. Assim, cada humano, numa medida que está na força, na sua vitalidade plena, transbordante, isso afeta a cognição, clareza, leitura mais adequada das coisas, com menos defensividade, com menos autopreservação em jogo, com mais clareza para perceber, com menos véus interpretativos emocionais defensivos, melhor capacidade de compreender afetivamente, coragem, doação, né? Ação criadora, transbordante, né? Então, tudo isso é a vida, gente. É aquilo que a gente vive todo dia, não é um conhecimento abstrato para você entender, o chakra tal, não sei das coisas. Não, é a sua vida cada minuto que se move a partir disso. Você está compreendendo os bastidores daquilo que você vive, afetivo e cognitivamente, e que impulsiona a tua vida. Se você atende esses bastidores, essa base sustentadora, você muda a qualidade do que aparece em você. Então, o corpo prânico é todos os chakras, né? Muito prana em toda parte. Respiração. Agora, vou dizer para vocês. Entre as escápulas, próximo dessa região, existe um centro armazenador, é um lugar especial, pouco falado. É um centro armazenador. É um centro de reserva prânica. Quando você faz exercícios que abrem essa região peitoral, comprimem essa região lá, você cria um estímulo, ou movimentos de abrir e fechar essa região com respiração. Você movimenta essa reserva prânica. Então, isso é interessante também, posturas que envolvem essa área. Mas, de modo geral, é consciência da respiração, antes de mais nada, intervenção no fluxo respiratório estrategicamente, dentro de um exercício que existe, que tem precisão no efeito, e ponto. Aí você vai ampliar seu poder prânico. O corpo sutil, ele tá relacionado aqui com todas as glândulas. Todas as glândulas. Vocês entendem? Isso é o que falam nos textos de yoga. O corpo sutil necessita uma âncora uma tonificação poderosa de todas as glândulas.
Todas as glândulas. Ok, a gente fazer bom, ok, todas as glândulas. Nós temos posturas, exercícios para fortalecer as glândulas? Sim. Inclusive, tem uma pesquisa que eu sugiro a vocês conhecer, uma pesquisa de uma professora na USP, já antiga, mais de 15, 20 anos essa pesquisa, de trabalho com posturas, inclusive pegando exercício de Kundalini, de Hatha, várias fontes, pesquisa com critérios científicos de verificação. E ela relata essa pesquisa num livro chamado Yoga Terapia Hormonal. Né? Então, é o trabalho de exercícios produzindo hormônios, exercícios interferindo na vida glandular. Isso existe, sempre se soube disso, mas uma pessoa se deu o trabalho de fazer uma pesquisa e demonstrar isso, com critérios médicos, né? Critérios científicos dessa área de pesquisa. Então, ok, nós estamos dizendo que todas as glândulas, então nós estamos dizendo que são todos os chakras também? Sim, de certa maneira, sim. O trabalho sobre a tireoide, sobre a pituitária, sobre as suprarrenais, um tipo de trabalho assim, que tem posturas, facilmente vai passar por um trabalho aqui na região do pâncreas, também, gônadas, então, todas as glândulas. Então, as práticas yogis conseguem fazer isso muito bem. Então, você pode trabalhar, tem séries especiais para isso, tem sequências que você pode montar no Yoga Terapia ou no Hatha Yoga para isso. Então, é isso aí. Tá tranquilo. E outra coisa fundamental para o corpo sutil, meditação. Meditação. Dar-se esse tempo e espaço para observar a si mesmo. Para otimizar essa observação, se faz uma prática, com mantra, com respiração, diariamente, pratica, amplia progressivamente a capacidade de observar-se fora dos esquemas habituais, sua capacidade perceptiva vai ampliar. Corpo sutil, para resumir, uma frase, é um grande receptor de informações. Como tem os sentidos, o corpo sutil é um receptor. Só que é um receptor que não é delimitado por tempo e espaço. Ele pode ir agora lá no Japão, aonde for no espaço ele pode ir, né? E trazer as informações do que está acontecendo lá. E ela chega e ela precisa ser decodificada da maneira adequada. Então, você saberá o que está acontecendo em qualquer lugar. Se o corpo sutil se expande, você sabe que está acontecendo algo a 100 metros daqui. Se tiver algo muito relevante com o qual você está envolvido, com cuidado, você saberá. Você tem a intuição, você tem a visão, tem a sensação, tem uma vozinha falando. Aí vai depender de cada pessoa. Então, o corpo sutil é muito importante. E ele precisa de uma âncora no sistema glandular. O corpo radiante, chegando no fim dessa descrição, o corpo radiante precisa do Muladhara, forte, com toda certeza, indispensável. Todos os exercícios para o corpo radiante, que são pontuais, um cria, sempre tem uma quantidade grande de exercícios para a base. Pernas, no Kundalini tem o Varias Kriya, que trabalha perna, fortemente perna. Depois aquele exercício Varias Kriya, que nem todos conhecem, mas ele, para quem conhece, eu vou descrever, ele traz a energia do Muladhara, da base, para o coração. Portanto, o chakra do coração também é importante para o corpo radiante. E nós temos ele passa pelo fogo, a atitude, o poder, a ação, a vontade, ele passa. Mas ele chega no coração. Quando chega no coração, ele manifesta um poder que vem da raiz no coração. Então, ele traz uma estabilidade para o coração. Então, ele ganha coragem, força, ação. E ele, no exercício aquele, ele projeta isso na aura, no campo energético. Então, se cria um poder de expandir essa força no corpo, na instância mais, digamos assim, na parte externa, ou no campo radiante, na capa dourada, como é descrito o corpo radiante, que estão sobre os outros, que irradia para fora. Então, a gente pode dizer que o corpo radiante ele é importante que você tenha a aura forte, com certeza. O trabalho com a aura é importante, mas o Muladhara é muito importante, o coração é muito importante. Eu diria que existem outros, eu estou dando dois aqui, a aura toda.
né? É uma base importante. Tá? Então, porque coragem, que é o traço, é a palavra-chave do corpo radiante, coragem é a ação do coração. Né? Coragem é a ação do coração. Cor, né? Coração. Então, chakra do coração, ele traz o sentido de algo em você que nunca morre, que nunca nasce, que nada pode interferir. O nome do chakra é Anahata. Anahata significa intocado. Aquilo que não é tocado, aquilo que toca a tudo, mas não é influenciado. Né? Então, quando alguém tem essa vivência afetiva, ela se traduz em coragem, amor, respeito, reconhecimento do divino em cada forma de vida. São afetos da alma. Coragem, amor, respeito. Respeito no sentido de reconhecer algo divino, sagrado, especial naquela forma. Reconhecer, ser capaz de enxergar. E são afetos da alma. Então, o corpo radiante, à medida que ele tem essa... E veja, o corpo radiante necessita exatamente dessa noção de impessoalidade, digamos, de ausência de eu, porque é aí que a radiância vai longe. Então, essa abertura, onde a radiância nasce direto da alma, sem um sentido de eu. E isto tem um poder muito grande de impactar. E fica, onde isto vibrou, fica. Então, é necessária a base. Então, e claro, você não precisa se preocupar isso. No Kundalini, você não precisa se preocupar com isso, não é? De certo modo, porque você tem as sequências para isso, para trabalhar o corpo radiante. E elas vão trabalhar fortemente o primeiro chakra. Sempre tem postura de perna, de sustentação. E também que envolve abertura, essa região torácica. Quando o corpo radiante está forte, você se sente seguro. Quando se sente seguro, você enfrenta, vive as situações. A radiância vai na frente e abre caminho. O centro de comando, gente, é algo que tem uma complexidade boa aqui, interessante para a gente completar. Centro de comando, ou também chamado de totalidade, como se queira chamar, é a totalidade dos 10. Ou seja, é aquilo que os 10 estão fluindo harmonicamente juntos e eles acessam o sagrado. Então, ele busca a vertical pelo sagrado, o anseio de algo perfeito. A gente já sabe disso. Claro, quando ele não está bem, a pessoa fica um tanto neurótica e com perfeição. Ela quer que todo mundo seja perfeito segundo o que ela coloca de parâmetro de perfeição. Então, isso gera bastante confronto e tensão nas relações. Ou muitas vezes, pelo menos, gera. E, no entanto, isso não é para ser eliminado. Quando uma pessoa tem um 11 e ela exige perfeição, ela cobra a perfeição, porque ela precisa para estar em paz, entendeu? Não é um capricho dela. Ela necessita daquilo para poder estar bem, porque o anseio visceral dela é por algo irretocável. Vejam bem, irretocável. Esse é o sentido que a gente pode aproximar de algo sagrado, de algo perfeito, algo irretocável. Ela necessita disso para estar em paz. Veja só que situação essa pessoa entrou, hein? Ela precisa disso para estar em paz, né? Para estar relaxada. Então, por isso é que ela está sempre exigindo, né? Para poder estar em paz. Só que ela exige segundo os seus parâmetros. É óbvio, ela não tem outro parâmetro, no seu dela, né? Então, ela exige segundo os seus parâmetros. E acontece que a vida não se adequa aos seus parâmetros em todos os momentos. Então, existem muitos momentos que ela fica inquieta com aquilo. Quer dizer, ela quer controlar as coisas, e é difícil controlar. E não é só difícil, é impossível completamente. Então, quer dizer, isso gera um desassossego tremendo aí, uma inquietação tremenda aí. Muito bem. Qual é a saída disso? É a percepção de que o sagrado já está em tudo. Então, é uma mudança de ângulo de visão, de abordagem, de conexão, uma mudança de qualidade, de nível de percepção, que terá como um elemento bastante relevante o afeto.
e disponibiliza a entrega, o reconhecimento de algo luminoso, de algo sagrado, de algo irretocável, onde tudo se move. Então, é o reconhecimento do que tudo se move no sagrado. Portanto, tudo está imerso em algo que é irretocável e sagrado. E isso está na base de tudo que se vê. Agora, é preciso ser capaz de enxergar isso. E, para isso, é preciso qualificar a percepção. E essa qualificação da percepção vem com a meditação, com a autoobservação. E as meditações que tocam profundamente alguém, gerando esse sentimento de conexão com algo sagrado, gerando uma entrega, um soltar, um sentir-se inserido num todo sagrado, isto é a bênção para essa pessoa. Entendeu? Algo que lhe toca o coração. Eu já vi isso acontecer com pessoas que tinham 2 11. Com a prática regular de meditação, ela vai tendo vivências internas de algo sagrado dentro de si. E começa a olhar e perceber tudo a partir desse olhar. Começa a ver que isso está em tudo. E a pessoa relaxa. E aquela tendência de exigência exacerbada que havia, relaxa. Ela não precisa mais que todos sejam perfeitos e tudo seja perfeito para que ela esteja em paz. Ela está em paz. E ela olha para tudo. Agora, ela fica indiferente ao mundo, aos equilíbrios? Não, ela não fica indiferente. Mas ela vai abordar uma proposta de transformação sem que a paz dela esteja em jogo. Ela está em paz porque ela vê o sagrado em tudo. Ela propõe reharmonizar, aponta os aspectos desarmônicos nas pessoas, nas situações. Ela aponta, ela não é indiferente. Mas ela aponta de um jeito onde ela não está em jogo. Ela está em paz ao apontar. E por isso ela é muito melhor escutada, por isso ela é muito melhor acolhida, caso pelo menos tenha mais chance disso, porque não se percebe que ela está querendo controlar, porque ela não coloca isso como necessidade para ela. E quando uma pessoa cobra, a paz dela está em jogo, então a energia dela, a inquietação dela chega na aura das pessoas antes do que ela fala. E as pessoas se defenderão do que ela diz. E não escutarão bem o que ela diz. Não conseguirão enxergar o que ela está mostrando. Então, para completar, eu estou dizendo que é uma entrega que tem a ver com o coração, com o reconhecimento do sagrado. Agora, qual a maneira de trabalhar isso? Tem a ver com o chakra do coração? Sim, tem a ver com o chakra do coração. Mas não só. Tem a ver com todas as áreas junto. Por isso, a sequência para trabalhar essa área envolve todos os corpos, né? O Kriya para despertar os 10 corpos. Mas exercícios que movimentem todas as áreas de alguma maneira, tá bom? E, em termos de meditação, existe o Mula Mantra, que é indicado muitas vezes porque ele contém frequências de todas as outras áreas. Ele tem a frequência de todas as etapas de vibração que existem na matéria. Então, ele contém todos os tattvas, como se diz. Então, por isso, ele atua na globalidade da estrutura energética humana. E, por isso, ele é apropriado para essa área 11. No entanto, se uma pessoa, ao fazer determinada meditação, não vou dizer qual poderia ser, aquilo lhe toca o coração, lhe faz estar diante de algo sagrado, e lhe inspira uma entrega, isso está ótimo para ela, independente de qual seja o mantra, entendeu? Porque ela está tendo uma experiência meditativa no coração. Isto que vai permitir uma entrega, um reconhecimento do sagrado. Tá bom? Então, assim, nós estamos dizendo o quê? Que existem áreas da consciência, que um dos caminhos para desenvolver é o caminho da vitalidade, da potencialização vital das áreas. Isso está ligado aos chakras, que são os distribuidores. Então, esse eixo do prana, né? Do aspecto tântrico do yoga, do Pavanguru, do ar sendo o guru, esse aspecto aí, ele é trabalhado como um eixo fundamental, porque sem combustível vai ser difícil haver uma sustentação no nível alto. Então, nós estamos compreendendo aqui que a mudança de nível de consciência, que a mudança de qualidade de vida emocional, mental, e incluindo também terapeuticamente
os processos orgânicos, os órgãos do corpo, né, necessitam receber suprimento energético dos chakras. E essas áreas da consciência recebendo o suprimento energético adequado, abundante, elas modificam ou começam a mudar a qualidade da sua manifestação afetiva, cognitiva, volitiva. Começa a mudar a qualidade. Então, nós estamos entendendo que, para completar, né, e dar um intervalo, a mudança de nível de consciência implica um trabalho concreto e que está posto e está disponível nas orientações yogas. Isso é fundamental. E outro aspecto aí, vai ser isso integrado com o trabalho meditativo, com os mantras, com os shabdas que elevam a vibração, perfeito? Vai ser complementado isso com o processo de autoobservação, né, meditativa, que é capaz de perceber os padrões, os personagens, os hábitos e poder eliminar, está relacionado a isso. No entanto, né, vou dizer para vocês que nós podemos resumir assim: sem vitalidade não há mudança. Então, gente, para completar e dar uma ideia que é aberta para qualquer pessoa, se você nunca ouviu falar disso, o que você pode deduzir daí? Você pode deduzir o seguinte, que aquilo que você pensa, que você sente, teu modo de agir, tem um bastidor aí, que é o seu sistema energético vital, sua vitalidade, sua condição corporal, sua condição respiratória, a condição de o quanto de energia está circulando no seu sistema, como é a sua respiração, quanto essa respiração tem um papel fundamental na mudança de qualidade da vitalidade e na mudança da qualidade da vida mental, da vida emocional. O quanto de confiança você tem, o quanto de paz você tem de reconhecer você mesmo, tá certo? Então, esse modo de descrever que eu acabei de fazer, ele nos traz assim, uma compreensão dos detalhes para quem já conhece um pouco do sistema energético e lembrando e compreendendo o seguinte contexto, que, na verdade, fundamenta até mesmo o interesse em conhecer esse assunto. É você saber que, repetindo, aquilo que você vive no dia a dia, quando encontra com alguém, quando vai trabalhar, quando se relaciona com a sua família, quando está sozinho, o modo como você vive tudo isso depende da sua condição de vitalidade. Depende do quanto de força vital está fluindo, porque toda função orgânica, emocional, mental é movido a estímulo. Estímulos que têm uma contrapartida bioquímica, né, hormonal e vital, e energética. Que está aí podemos traduzir de um modo simples como respiração. A respiração é uma maneira de interferir na dinâmica energética. Então, nós temos um trabalho respiratório que afeta o sistema energético, que afeta a dinâmica bioquímica, que afeta a dinâmica hormonal, que produz substâncias, neurotransmissores, uma série de substâncias no cérebro, que repercutirão numa condição de humor, num estado emocional, num estado mental, que vai lhe trazer mais tranquilidade, mais clareza para olhar para as coisas, compreender melhor, saber como reagir melhor, como agir melhor, como lidar com a vida prática. Isso se traduz numa vida prática. Eu diria assim, né? Quando a gente fala em mudar a qualidade de vida, né? A gente precisa entender que é mudar a qualidade de quem vive. Então, assim, tem muita conversa, tanto mal colocada, sobre qualidade de vida, né? Precisa mudar a qualidade de vida, quero melhorar a qualidade de vida. Gente, que raio de vida é essa que você quer melhorar? Entende? É preciso melhorar a qualidade de quem vive a vida. Com isso, a qualidade do viver é melhorada. Então, qualificar a si mesmo para viver, esse que é o ponto. Qualificar a si mesmo para viver. A vida terá a qualidade que é trazida a ela por quem a vive.
Então, cuidar de si mesmo é essencial. Qualificar si mesmo para viver. Né? Para terminar, então, dar o intervalo de vocês, lembrando essa frase. Você não tem controle sobre o que acontece. Você pode qualificar a si mesmo para viver, seja o que for que aconteça. E é nessa direção que a gente vai. Tá bom? Maravilha, espero que você possa, alguma coisa do que foi falado e isso possa ali contribuir para você compreender a sua potencialidade e se estimular a se envolver com a prática para qualificar si mesmo. Ok, gente? Então, assim, vamos dar um intervalinho aí para quem está no outro curso, para quem está no curso comigo, um intervalinho aqui, 10 minutos para nós aqui, e retornaremos aí o pessoal que está com a Sandesh vai para a turma da cidade. Tá bom? Bom dia para vocês. Obrigada. Aí, Guru. E pessoal, então, daqui de Curitiba, por favor, podem entrar no link depois, vamos dar 10 minutinhos de intervalo, e aí você pode entrar no link antigo lá na sala anterior, tá bom? Aí, Guru. Obrigada, Carl. Obrigado. Tchau. 10 minutinhos, estamos de volta aí, então, gente. Perfeito. Satanama, que você quer dizer o Kirtan Kriya, né? Satanama. Aí tem o sussurrando, o silêncio em voz alta. Então, isso é chamado Kirtan Kriya, né? Ah. O Kirtan Kriya. Ok, não, é que Satanama é o mantra usado no Kirtan Kriya. Né? Na verdade, é isso. Então, legal. Então, você está fazendo uma boa prática. Então, você está num sadhana bem interessante. Agora, quando você faz as meditações, você faz assim, tipo, perto uma da outra? Que horário você tem para fazer? Como é que é? A meditação eu sempre faço depois do Kriya. Aí tem, quando eu faço de manhã com você às 10, eu faço aquela meditação do dia. Quando eu não faço com você, eu faço geralmente à noite. Eu faço ali pelas 9 horas, a hora que sai do serviço, aí acaba o dia, aí eu faço esse horário. E aí, quando não, eu faço às 9, que é às 10 horas. Maravilha. Então, você já tem isso é importante. Você está fazendo algo de acordo com a tua data, que você está conseguindo fazer, perfeito. Continue assim. Não tem por que mudar, tá? Porque, assim, corpo sutil precisa criar esse momento para meditar. Se você está fazendo uma meditação e ela te faz bem, te inspira, te traz bem-estar, não tem por que alterar. Você já está fazendo duas, então, perfeito. E qual a tua data mesmo? 9/11/95. Tá ótimo. Corpo sutil, né? Vocês entendem, assim, porque o nosso caso aqui, no nosso percurso aqui, é você compreender, né, de uma